Olá, fãs de Elvis Presley. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre o romance apimentado de Joyce Bova e Elvis Presley. Então, era uma vez, no reino encantado de Vegas, duas princesas, irmãs gêmeas, Joyce Bova e Janice Bova. No início da década de 70 do século XX, elas conheceram o rei de Vegas. Quando o rei olhou para Joyce e Joyce olhou para o rei, o amor aconteceu. Imediatamente, eles se apaixonaram. Mais tarde, nos anos 90, Joyce Bova, que afirma ter abortado um filho legítimo do rei, escreveu um livro de memórias onde conta sua história de amor e paixão com o rei de Vegas. Para nos situar na história até o ponto onde eu quero contar para vocês, segundo Joyce, Elvis viajou até Washington para vê-la. Elvis se encontrou com o presidente Nixon durante esta viagem. Porém, Joyce afirma em seu livro que o objetivo inicial da viagem foi para vê-la. E a ideia de uma audiência com o presidente surgiu depois. Atenção! Isto segundo Joyce. Como estamos deixando Joyce falar através de seu livro, isto é o que ela diz. Joyce, à época, era uma funcionária do Capitólio. Capitólio é o local de reunião do Congresso dos Estados Unidos. Elvis, segundo Joyce, nunca tire isto de mente, tudo o que vai ser dito aqui é inteiramente unilateral, ou seja, diferente de uma biografia onde o autor visita a história através de vários pontos de vista e, sobretudo, muita pesquisa, aqui não. Neste caso, não. Temos somente a voz de Joyce. Você, meu amigo, minha amiga, pode acreditar nela ou não. Então, como eu ia dizendo, Elvis foi até Washington para se reparar de uma grosseria que havia cometido com Joyce, lá em Vegas. Bom, agora que estamos nos trilhos da história, eu vou passar ao texto do livro. Apertem os cintos, ajeitem-se na cadeira, aumente o volume, ajeite o fone de ouvido, pois a história agora assume as curvas e contornos de um Christian Grey. 50 tons mais escuros de Joyce e Elvis. O texto de hoje fará você tremer dentro do vestido, como na música Rua Ramalhete. Preparadas? Vamos ao texto. O diálogo inicia com Elvis. Você vai ficar aqui comigo esta noite? Eu não posso afirmar que fiquei surpresa. Eu estive ansiando por isso também. Porém, era Elvis Presley dizendo aquelas palavras que me tiraram o fôlego. Eu me deparei pasmada olhando para ele. Você sabe,
Eu vim até aqui para mostrar a você como eu realmente me sinto com tudo o que aconteceu em Vegas. Ele se aproximou então, sua voz suave, rouca. Eu quero mostrar o quanto necessito de você. Ele segurou a minha mão e eu correspondi o aperto, sorrindo com os olhos, ainda sem responder com palavras. Não houve necessidade. Assim como as melhores respostas para as perguntas desejadas, ele tinha ciência antes de perguntar e eu também. Só que preciso fazer algumas coisas antes. É só dizer. Ele sorriu. Vamos levar sua irmã para casa primeiro? Seria perfeito, eu disse. Há pouco caíra uma chuva torrencial e o estacionamento estava encharcado e traiçoeiramente escorregadio, e não tardou para nos encontrarmos enfiados no tráfego. Assim que nos livramos do trânsito, chegamos ao meu prédio. Quando subíamos as escadas em direção ao terceiro andar, ao meu pequeno apartamento, fiquei apreensiva, pensando em como ele reagiria às minhas acomodações modestas em comparação ao que estava habituado. Isso se dissipou no momento em que terminava de fazer o tour pela cozinha. Com ar maravilhosamente despretensioso, ele apenas sorriu e disse: Você tem um belo lar aqui, Joyce. Fiz uma pequena mala e me despedi da minha irmã. Boa noite, irmã. Eu vou te acompanhar, ela sussurrou. E a senha é: aproveite o momento. Dentro da limusine, a viagem de volta ao Washington e ao hotel passou em um borrão nebuloso. O aquecedor deve ter sido ligado, porque eu me lembro das janelas laterais embaçando, mas principalmente do calor que vinha de Elvis ao meu lado e da faísca presente na atmosfera que me fez sentir corada e tonta, quase como se eu estivesse em um sonho. Esta vai ser uma noite muito especial, eu disse a mim mesma. Uma daquelas noites que ficam na mente para o resto da vida. Tudo era muito intenso, a antecipação, ampliada pelo homem ser quem era, pelo surrealismo do momento. Aproximando-se a cada segundo que passava, eu estava prestes a fazer amor com Elvis Presley. Uma vez dentro da suíte, pedi licença para me arrumar. No banheiro eu me despi até ficar nua diante do espelho. Eu estava muito magra ou talvez muito gorda? Eu analisei a minha imagem refletida até perceber todas as imperfeições. De repente senti um nó em meu estômago. Eu respirei fundo e tentei me recompor. O chão frio de ladrilhos contra as solas nuas dos meus pés, eu tremia. Enquanto tentava colocar a linda camisola azul claro de cetim que eu tinha pegado emprestado do enxoval de noiva da minha irmã. Minhas mãos encontraram os meus seios, que mal roçavam o tecido delicado, porém moldando-o para se ajustar aos meus mamilos e deslizando por cada lado do meu corpo, delineando cada curva, até a protuberância dos meus quadris. Eu pressionei meu estômago enjoado, tentando reprimir as reviravoltas nervosas. Respirei fundo novamente. Fiz uma prece em silêncio de que estava fazendo a coisa certa e, fechando a porta do banheiro, adentrei na penumbra, no frescor do quarto. Um arrepio subiu pela leve camisola, enquanto caminhava lentamente em direção à cama. Por que estou tão nervosa? De certa forma, eu era muito jovem e tinha receio que meu nervosismo se tornasse aparente. Além disso, não existe nenhum manual para se consultar antes de fazer amor com uma celebridade mundialmente famosa, objeto de fantasias sexuais de 1 milhão de mulheres.
Era uma dessas vezes em que uma mulher só pode ter esperanças de poder lidar com a decisão que tomou. Elvis estava sentado na beira da cama e usava um pijama de seda, vermelho. Ele sorriu e se levantou quando me viu. Um sorriso adorável, que não só me tranquilizou, como também fez com que minha temperatura e batimentos cardíacos aumentassem. Ele falou primeiro: "Você está linda, Joyce." "Você também." Foi tudo que pude dizer. Ele estendeu a mão em direção à minha. As coisas estavam se movendo muito rápido. Eu podia sentir meu coração acelerando. Apertei sua mão. Depois me afastei, me virei e sentei na beira da cama. Eu olhei para cima. Ele estava em pé, diante de mim, sorrindo e olhando amorosa e profundamente em meus olhos. Ele sentou na beira da cama ao meu lado. Eu pensei o quanto eu queria encontrar o homem por trás do astro. Eu teria que procurar o seu eu verdadeiro e mantê-lo junto a mim de alguma forma. "Você é minha doce e linda garotinha." Ele sussurrou e se inclinou para colocar sua boca suavemente na minha. "Você sabe que eu te amo, sua bobinha, não é mesmo?" Lembro de ter murmurado não uma vez, mas poderia ter sido sim. Seria a última palavra que falaria em voz alta por um bom tempo. Ele pressionou seus lábios suavemente no meu pescoço. "Se você realmente quer saber por que eu escolhi você," sua voz suave no meu ouvido. "Primeiro, você é uma mulher bonita e uma garotinha pura também, não é?" Eu toquei meus dedos nos seus lábios. Eu não precisava ouvir mais nada. Ele entendeu e me puxou junto a ele. "Joyce, sei que tudo isso é novo para você, mas está tudo bem, acredite em mim." Minha mente estava girando, mas eu sabia que não era a hora de desiludi-lo com confissões. De certo modo, ele estava certo. Seria algo novo para mim. Uma intensidade de paixão nunca conhecida pela boa menina católica que tinha se mantido fora de problemas e se transformado em uma mulher determinada que estava prestes a descobrir muitas coisas. Ele me levou para o centro da cama, depois se esticou ao meu lado, aconchegando-se junto ao meu corpo. Coloquei minha cabeça em seu ombro e deslizei minha perna sobre ele. Eu estava faminta por ele, sedenta por toda a experiência, a plenitude daquilo tudo. Eu tinha certeza de que nunca havia vivenciado nada comparado ao que estava prestes a acontecer. Nós nos beijamos e nos tocamos, carícias suaves, ininterruptas, de início apenas gentilezas, nossas paixões contidas e brânquias. Eu queria mais, muito mais. Ele parou e sorriu. "Você é realmente adorável, tão delicada," ele murmurou. "Não sou muito magra?" Ele riu. "Você é exatamente o que eu quero. Além disso, eu gosto de garotas magras." Ele gracejou docemente. Eu amava seus gracejos. Isso me fez querer ainda mais, mas lutei para conter meu desejo. Ele tinha que assumir a liderança. Eu sabia disso. Deitada tão perto, eu ansiava por ele. Meu corpo doía por ele, mas eu não fiz nada, nem sequer falei. Ele sentou e se inclinou sobre mim. Eu estava enfiada em suas mãos, mãos que cobriam meu rosto, acariciavam meus cabelos. Ele mordiscou meu pescoço, o que fez correr um arrepio por minha espinha. Quando ele sinalizou para eu me despir, eu o fiz obedientemente, lenta e timidamente, até ficar nua em sua vista. Ele olhou para mim, acariciando-me primeiro com os olhos e depois com seus dedos longos, finos.
Meus olhos acompanhavam suas mãos enquanto se moviam pelo meu corpo, explorando tudo. A temperatura no quarto mal iluminado parecia aumentar com o calor do meu corpo. Elvis, eu sussurrei, eu quero sentir você. Eu estendi a mão e puxei seu pijama, tentando arrancá-lo. Ele resistiu no começo e por um segundo eu pensei que estava sendo muito agressiva. No segundo seguinte não me importava mais. Ele rolou de costas, me puxando junto. Eu o ajudei a desabotoar e se livrar da parte de cima do pijama de seda. Estendi a mão para arrancar a parte de baixo quando percebi em seu rosto uma expressão tímida, quase infantil, que era tão inesperadamente charmosa e em desacordo com sua imagem pública que me deixou ainda mais entregue. Finalmente as calças também se juntaram ao monte que se formava ao pé da cama. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo, mas o fato é que ele estava completamente nu agora. Eu queria me enroscar em torno dele e apertá-lo o mais forte que pudesse. Eu desgrudei do seu peito e olhei para baixo para apreciar toda a sua nudez. Fino, Deus, ele era magro, muito mais magro do que parecia quando estava vestido, mas havia uma força que sugeria um poder que ia além dos meros músculos, tendões e ossos, derivado de alguma fonte mais profunda da força motriz que o mantinha. Você é forte, me aventurei, apertando seu bíceps. Este era o Elvis que eu queria, e eu pressionei meus peitos contra o dele, desejando seu corpo quente colado no meu. Ele passou seus braços em volta de mim, segurando firme. Nossos lábios se encontraram em um beijo. Estremeci de excitação com o abraço. Não me lembro de pensar ou mesmo até respirar. Eu não sentia nada, e ainda assim sentia tudo. Todas as minhas terminações nervosas gritando, berrando de tesão. Seu coração batendo contra o meu peito, seu peso em cima do meu corpo. Ainda assim, eu queria mais. De repente eu comecei a gemer, e quase fiquei envergonhada por isso. Eu apenas queria mostrar que meu corpo ansiava por ele. Não, doía por ele. Não havia outra palavra para isso além de felicidade. Uma felicidade real. Nossos ritmos ficaram mais intensos. A onda aumentou e sua explosão final, abafada, me encheu de sublime alegria. Atingimos o clímax, quente e pegajoso. Eu pressionei meu corpo nu contra o dele. Aos poucos, nossa respiração voltando ao normal. Talvez fosse manhã, ou não, porém, se amanhecera, eu mal havia percebido. O sexo ardente que o tornara famoso tinha, na realidade, sido mais suave, uma paixão doce e terna. Eu podia ouvir o rádio tocando na sala de estar, exatamente igual à noite em que ele me beijou pela primeira vez. Pairando naquele cosmos crepuscular entre sonho e desejo, eu me perguntava se ele também o ouvia, imaginando que sensações a música traria a Elvis Presley. Será que ecoava canções de triunfo intemporal através de todos os mundos e palácios que ele conquistou antes de mim? Quem outrora estaria nua em seus braços? Pessoal, eu termino a história hoje por aqui, mas sabemos de antemão, já que Joyce diz que abortou um filho de Elvis, então ela ficou grávida de Elvis. Então eu volto contando mais detalhes da história de Joyce Bova. Por hora, Elvis Forever.